geopolítica ainda é um ponto de interrogação no G20. Dois assuntos continuam complicados para o grupo: as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, mais precisamente na faixa de Gaza. O Fernando Nakagawa também acompanha de perto as discussões no G20. Naka, vem para cá, estava até lendo uma matéria sua sobre o comportamento de Javier Milei, as negativas dele diante de documentos prévios até aqui e como isso pode impactar a busca de um consenso. Afinal de contas, a Argentina precisa estar de acordo com a declaração final para o Brasil dizer que houve consenso com essa declaração, né? Eu queria que você explicasse um pouco mais, né, quais são os pontos nebulosos, o que está para ser resolvido que ainda não foi, mas pode ser de hoje para amanhã, Naka. Boa tarde, Tainá. Tomara que seja, né? São alguns dos pontos de divergência que foram alvo de uma longa reunião durante a semana passada já aqui no Rio de Janeiro. Desde terça-feira os diplomatas estavam aqui, até avançaram em alguns pontos, mas arestas ficaram. Especificamente sobre geopolítica, que você mencionou, o texto até foi fechado no finzinho da madrugada do domingo, mas com os novos ataques da Rússia à Ucrânia e agora a autorização da Ucrânia em usar mísseis de longo alcance contra a Rússia, você teve uma mudança e há alguns países aqui, especialmente o G7, que pede uma alteração do texto para uma crítica mais forte à Rússia. Isso volta a gerar uma divergência entre os países. Outra questão, aí sim com a influência de Javier Milei, é a taxação de super ricos. A Argentina deu um passo atrás e decidiu alterar a percepção que tem sobre esse tema. Ajustes foram feitos neste parágrafo, nesse trecho do documento que fala sobre este assunto, que era de muita importância para o Brasil. Era uma bandeira, era a principal bandeira na área econômica, a taxação dos super ricos, para levantar fundos para financiar, por exemplo, as políticas de combate às mudanças climáticas e também o combate à fome. A Argentina tinha concordado, aí voltou atrás, chegaram a um termo ali, mais ou menos. Vamos ver se vão conseguir ter uma frase, um texto com palavras assertivas, porque quando não há um consenso de fato nas ideias e só há um consenso no texto, o texto acaba vindo muito genérico, com palavras frouxas, ali sem compromisso, falando platitudes, o que em termos diplomáticos pode até ter um papel ali para apresentar, mas efetivamente os chefes de Estado não têm de fato um compromisso ali com aquele assunto. E para terminar, o terceiro item que tem gerado discussões aqui é o financiamento às políticas de mudança climática. O G7, os países mais ricos, especialmente os europeus, trouxeram uma mesma reivindicação que o Américo acompanhou lá em Baku, no Azerbaijão, que é: grandes países emergentes, vocês, como Brasil, China, Índia, Rússia, precisam ajudar a pagar a conta das políticas contra o ambiente de mudança climática que a gente vive atualmente, essa emergência climática. A conta estava só com os países ricos, agora alguns dos ricos pedem também ajuda para os grandes emergentes, como esses dos BRICS, por exemplo. Eu estou aqui, Tainá, no centro de imprensa, que é uma casa de show, aqui ao Vivo Rio, já foi palco dos grandíssimos nomes da música brasileira, da música internacional. A gente tem quase 3.000 jornalistas inscritos para a cobertura do G20. São 80 nacionalidades diferentes. É uma torre de Babel aqui, é interessantíssimo ouvir as conversas. Tem língua de tudo quanto é tipo. Tem muita presença da imprensa chinesa, que acompanha Xi Jinping. Há um interesse muito grande da China no Brasil pelas relações comerciais, né? E, obviamente, é uma empresa que normalmente é estatal e tem muito dinheiro, porque o governo da China tem muito dinheiro. E aí uma outra curiosidade é que aqui do lado, onde fica o MAN, que é o Museu de Arte Moderna, onde neste momento os chefes de Estado estão reunidos, há 11 diferentes línguas em cabines de tradução. São as línguas dos chefes de Estado que precisam ser traduzidas. Os chefes de Estado podem falar na sua língua, costumam falar na sua própria língua, na língua nativa, e alguém precisa traduzir. Não é todo mundo que sabe, por exemplo, português, ou que saiba espanhol, indonésio. Então tem um monte de tradutor, um monte de cabinezinha ali, um monte de tradução simultânea para que todo mundo se entenda nesta reunião de cúpula.